É o cumprimento do Rui Marques, do Movimento Esperança Portugal, e a Manuela Magno, do Partido Humanista. E a primeira questão que eu colocava era para os dois, e começava por si, Manuela Magno. O governo português, com o apoio do CDS e do PSD, assinou um memorando de entendimento com o FMI, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia, que no fundo determina o que deve ser o programa do governo para os próximos 3 anos. Qual é o vosso posicionamento e as medidas, perante as medidas que estão previstas? Boa noite. Primeiro que tudo, o Partido Humanista, se nestas circunstâncias tivesse representação parlamentar, teria ido falar com a dita Troika. Portanto, isso é uma primeira posição que quero deixar clara. Teria muitas objeções, nomeadamente tudo o que tivesse a ver com reduzir drasticamente todo o que tenha a ver com os apoios sociais e com direitos constitucionalmente consagrados. Que direitos? Nomeadamente o direito à educação, o direito à saúde e o direito à justiça. E, portanto, iria dizer à Troika, meus senhores não podem cortar nestas áreas, é isto? Repare, o problema aqui, quando a Troika chega, há razões que fazem com que ela venha. E o que nós não temos analisado, e com certeza não será agora aqui também a oportunidade, mas é porque é que se chegou a esta situação. Portanto, o FMI, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia não são propriamente responsáveis diretos, embora haja algumas responsabilidades, porque, no fundo, as políticas deste sistema capitalista é que levaram, de alguma forma, à situação a que se chegou. Rui Marques, qual é o posicionamento do Movimento Esperança Portugal, do seu partido, relativamente ao acordo que foi alcançado com a Troika? Muito boa noite. Se me permite também cumprimentar a professora Manuela Magno, temos em comum algumas causas, como Timor. O MEP, desde o início, assim que foram conhecidas as grandes linhas da proposta da dita Troika, tomou a sua posição. Neste sentido, primeira questão, este acordo é inevitável, dada a situação de pré-ruptura financeira que o país vive, e primeira crítica que queremos fazer ao governo que acaba as funções, devia ter negociado há 6 meses, pelo menos, para podermos ter um outro tempo de negociação e poder, porventura, conseguir um acordo mais favorável para Portugal. Em maio era impossível melhor. Depois o MEP, por isso, enquanto partido responsável, teria subscrito este acordo, se tivesse representação parlamentar. Teria também ido às audiências? Com certeza, como é evidente. Aliás, não imaginamos que um partido político responsável, numa situação dramática do país, em que tem que negociar com credores, basicamente, que não esteja presente nesse diálogo. E das medidas que são propostas, umas despertam o nosso apoio, são positivas, por exemplo, as que têm a ver com reformas estruturais, seja na justiça, seja também na educação, reformas estruturais importantes de maior autonomia das escolas, seja as questões do alargamento do subsídio de desemprego aos trabalhadores independentes, são tudo aspectos positivos do programa da Troika. Algumas medidas despertam-nos dúvidas ou temor, o que tem a ver, por exemplo, com as reduções dos tempos de subsídio de desemprego, num momento em que o desemprego está tão alto e vai aumentar nos próximos meses, e outras discordamos completamente. Por exemplo, discordamos que do programa da Troika não haja uma palavra que ponha fim à ideia do TGV. Esse é um ponto que discordamos. Discordamos com o aumento do IVA nas taxas intermédias, porque isso vai colocar em cima de setores muito importantes da economia portuguesa, nomeadamente para as famílias e para os pequenos negócios familiares, na restauração, um peso excessivo. Portanto, o memorando da Troika, é bom que entendamos, tem aspectos positivos e negativos. Era, neste momento, não sequer era uma opção. Portugal tinha que o subscrever porque está em situação de pré-ruptura financeira. Precisa de dinheiro nos cofres públicos em junho para fazer face aos seus compromissos. A Manuela Magno também concorda que este programa era inevitável? Pois, exatamente. Muito obrigada pela oportunidade. É que a questão é que nós não consideramos que seja inevitável. Aliás, em política há poucas coisas que sejam inevitáveis. E o que tem acontecido em Portugal, na nossa opinião, é que há pouco debate para outras soluções. E, portanto, aquilo que os tais 5 normalmente, e neste caso até os 3, diariamente nos dizem é que ou isto ou o caos. Não acreditamos que assim seja. Então qual seria a alternativa? Não, nomeadamente, desde logo, a questão dos juros e desde logo chamar a isto uma ajuda. Portanto, quando nós ajudamos alguém, um amigo, alguém que precisa, depois não aplicamos juros completamente usurários e que, no fundo, os juros são Mas sabe quais são os juros que estavam a ser praticados no mercado? Não, com certeza, mas isso não é a questão. Esses também são é a questão. Não, esses são completamente. Não, é que não é dizer é um mal menor. Então está-me a dizer um mal menor, mas é que nós entendemos que devia ser um ponto de honra de acabarmos com os juros usurários neste mundo. Porque o sistema bancário, o sistema dos juros, é um sistema injusto, é um sistema de acumulação de riqueza. E, portanto, não pode haver justiça social, porque, no fundo, em determinado momento, a quantidade de dinheiro que existe é a mesma. Neste momento existe uma certa quantidade de dinheiro. E como é que ela está distribuída? E
quando se diz existem juros porque há risco, mas e quem empresta tem risco... Mas uma das propostas do Partido Humanista é acabar com os juros. Não é propriamente assim, de repente, acabar com os juros. Então como é que isso seria feito? Bem, sabe que nos países árabes, de facto, não há juros, há taxas. E o que o Partido Humanista... Mas isso é uma questão de semântica ou há alguma não é uma diferença? questão semântica. É que, digamos, a Bíblia também. O Rui Marcos, aliás, deve saber isto, mas o Alcorão condena a questão dos juros, porque, de facto, alguém que faz dinheiro porque tem dinheiro, não nos parece que seja eticamente... Agora... Mas isso obrigava a uma revisão do sistema financeiro. Mas porquê é que não vamos rever? Muito bem, mas explica então qual seria a alternativa. Uma das propostas do Partido Humanista, nomeadamente em relação a Portugal, é que a Caixa Geral de Depósitos não só continuasse na esfera do público, mas como passasse a ser um banco cuja finalidade não era o lucro. Portanto, obviamente a Caixa, inclusivamente depois inserido no mercado livre, faria com que os outros bancos, por arrasto, tivessem provavelmente que fazer alguma coisa. Mas aquilo que a Manuela está a dizer, segundo, se estou a interpretar corretamente, é uma abordagem de longo prazo. No imediato, como dizia o Rui Marcos, o país estava confrontado com uma emergência financeira. A Manuela disse que, de facto, havia outras soluções. Quais eram essas soluções? Desde logo, isto é muito complicado. Um partido pequeno, que não faz parte... Os grandes... Explique, temos esta oportunidade mas é que a questão, para explicar. A gente só pode explicar bem quando está na posse da informação. E a questão é que nós consideramos que os cidadãos comuns, e nós incluímos nos cidadãos comuns, falta-nos informação. Quando nos dizem não há dinheiro para pagar os ordenados a partir de maio, eu não sei se isso é verdade. Eu não sei, porque têm sido passadas tantas mentiras, tantas inverdades e tantas coisas aproximadas, muitas vezes por defeito outros processos, que nós temos todo o direito de dizer assim, eu não sei se isso é verdade, ou se isso começou a ser lançado mas para temos que essa dúvida as pessoas dissessem... nós não conseguimos fazer nenhum programa de governo, não é? Portanto, à partida acreditamos naquilo que os responsáveis políticos dizem. Não tenho razão nenhuma para acreditar. Neste momento tenho razão para duvidar, porque há um ponto que tem sido, infelizmente, a norma nos últimos anos, é a falta de transparência. E quando mesmo alguns partidos dos 5 vêm publicamente dizer que lhes falta informação, então o cidadão comum, ainda por maioria de razão... Mas eu não cheguei a perceber, peço desculpa, não cheguei a perceber exatamente qual seria a alternativa perante a situação de emergência financeira. A alternativa era negociar com muito mais intensidade e vontade e argumentos menores juros, desde logo. E provavelmente alargar os prazos. Não a questão dos 3 anos. E depois já quem diga, em 3 já é bom e não 2. Não, a questão é esta. A União Europeia não pratica aquilo que apregoa. De facto, não somos uma união. E neste momento o Partido Humanista entende que seria muito importante os países, para já que já estão nestas circunstâncias difíceis, nomeadamente como a Grécia e a Irlanda, vamos ver a Espanha, vamos ver a Bélgica, vamos ver a própria Itália, que se unissem. Mas esta questão de as pessoas pensarem naquilo que os pode unir é muitas vezes o Rui também tem esta atitude de dúvida e de ceticismo que a Manuela Magno está a expressar. Aliás, uma das riquezas dos debates, e que seria também uma riqueza na Assembleia da República, é podermos ter perspectivas diferentes, para além dos 5 tradicionais do sistema, e creio que é muito interessante este tipo de debates. Na nossa perspectiva, os dados são muito objetivos, alguns os que têm a ver, como por exemplo, com o vencimento de várias dívidas que Portugal já contraiu e que precisa de as pagar. Em junho, eram 18 mil milhões de euros. Quer dizer que há uma obrigação em cima da mesa que nós não éramos capazes de corresponder, porque os mercados são fechados para Portugal, mas eu não queria aprofundar excessivamente este ponto, porque a proposta do MEP, Movimento de Esperança de Portugal, é partir deste programa da Troika, que está assumido, da necessidade de crescer em termos de produtividade e de competitividade, mas não esquecer o pilar da coesão social. E por isso o MEP surge nestas eleições com uma diferença e um valor acrescentado. Na Assembleia da República, haver alguém que defende políticas públicas de apoio às famílias como medida essencial para a coesão social. Porque dá austeridade como um partido familiocêntrico. Familiocêntrico, exatamente. Porque acreditamos que as redes primárias que estão instaladas, quando se pergunta aos portugueses, como a outros povos, em quem confiam, em primeiro lugar vem a família e os amigos. Ora, estas redes de confiança, estas redes de solidariedade que já existem, precisam de ser reforçadas. E nós precisamos, neste tempo que vem aí um tsunami derivado das medidas da austeridade e da recessão, precisamos de tomar medidas, e esse é o aspecto complementar ao programa da Troika, para proteger as famílias naquilo que é o desemprego, o endividamento crescente, o apoio à infância, o apoio à terceira idade e a questão da habitação. E é essa proposta que o MEP, Movimento de Esperança Portugal, quer defender na Assembleia da República. E essa seria a diferença caso o Rui venha a ser eleito, que pretende introduzir no Parlamento. Se quiser, essa é uma das diferenças, haver uma voz que é especializada, que está permanentemente preocupada com esta questão da coesão social por via do apoio às famílias, ou outra, creio que seria útil. Nós estamos sempre a falar que a política precisa de renovação.
Eu, pessoalmente, e outros candidatos do MEP, venho de uma intervenção cívica ao longo de 25 anos, onde estive ao lado dos sem-abrigo, com a CAIS, ao lado de Timor, com o Lusitânia Expresso, que muitos se recordam, ao lado dos imigrantes, quando fui alto comissário para a imigração, ao lado dos estudantes portugueses que ao Fórum Estudante. Tenho 25 anos de experiência e agora disponho-me a servir o bem comum na política, na Assembleia da República, vindo de fora do sistema político. E como eu, muitos outros membros do MEP. Ora, também propomos alguma renovação da política. Os portugueses estão sempre a dizer que estão cansados da política como Estado, mais do mesmo, as mesmas vozes, os mesmos estilos. Ora, aí tem uma oportunidade de renovar alguma coisa. Manuela, eu também gostava de lhe colocar uma questão que tem a ver com o seguinte. Na introdução do seu programa eleitoral, do programa eleitoral do Partido Humanista, que eu estive a ler, o partido defende uma revolução não violenta de cariz universal. E diz mais, e eu continuo a citar, é preciso uma nova sensibilidade que nasce das aspirações mais profundas do ser humano, e falamos de uma nova mística social em que cada um é um rebelde transformador do mundo. Exatamente. Está-nos a propor uma utopia, ou o que é que nos propõem? Claro. De facto, se não houver utopia, se não houver um ideal, se nós não quisermos mais do que aquilo que já temos, olha, vou-lhe dar um exemplo que as pessoas compreendem todas. É, por sinal, há 25 anos alguém acreditava que ia haver telemóveis. Ou alguém acreditava, vamos dizer, no tempo do Ícaro, que de facto nós agora... Podíamos voar. Não, é que isto, não estou a brincar. Isto é de facto a verdade, porque no fundo, quando se fala de globalização, nós encaramos sempre a globalização do ponto de vista económico, trocas, tudo mais, o mercado. Mas há uma coisa que é muito, muito mais global que isso tudo, são os seres humanos. E o planeta Terra é habitado por pessoas, por animais, com certeza, e pela natureza. Mas os seres humanos, e digo-lhe, eu também, como o Dr. Rui Marques, já viajei um bocadinho, também já dei a minha parte de voluntariado em sítios remotos. E, basicamente, o ser humano, o que é que quer? Quer o bem-estar, quer a felicidade, seja aquilo que em cada sociedade, mas quer ter afetividade, quer ter as suas necessidades mais... Não, mas como é que esses ideais se traduzem numa opção política e em medidas políticas? Para já a questão da não-violência é fundamental para o Partido Humanista e para mim própria. Não faz sentido nenhum, no século XXI, nós continuarmos a tentar resolver conflitos à bomba, matando pessoas. Portanto, a sua proposta é uma proposta universal, não é, digamos assim, uma proposta para a realidade portuguesa deste momento. Não, repare, o Partido Humanista é um partido que existe na maioria dos países, quer da América do Sul, quer nos países ocidentais. Há um movimento humanista e... Não, mas isto é muito importante. Não estou a retirar importância ao mas movimento. Só para dizer o seguinte, é que quando nós falamos tanto, e nós hoje aqui acabámos também já por falar bastante tempo, a questão do dinheiro, a questão dos juros, a questão dos bancos, e há valores fundamentais que a felicidade das pessoas... Olha, eu peço perdão, mas vou dar um exemplo concreto, pessoal, e que tem muito a ver também com a realidade e com a experiência do Dr. Rui Marques. Eu, em 2000, fui voluntária para Timor, na altura que os timorões... Estiveram no mesmo barco? Um pouco mais tarde. Depois, em 2002, é que... Mas em 2000 eu fui, pela Fundação das Universidades Portuguesas, ensinar português. Era o que os timorenses, na altura, precisavam, porque queriam fazer uma Constituição em que o português estivesse como língua oficial. E... depois de 3 meses em Dili, e enfim, com saídas, tentei conhecer o mais possível a ilha durante os fins de semana, eu cheguei a Portugal e isso alterou completamente a minha vida. Isto não é ficção, isto é verdade. Porque eu olhei para a minha casa, olhei para o meu estilo de vida e disse, eu não preciso disto. Eu fui extremamente feliz e isto não é demagogia, isto é verdade. Eu fui muito, muito feliz, de uma maneira calma, apaziguada, sabe, em Timor. E não tinha centros comerciais e não tinha consumismo. Tinha uma cama lavadinha, uma casa de banho com água corrente fria. Manuela, eu já vou dar a palavra ao Rui, mas queria só perguntar-lhe o seguinte. Se a Manuela fosse eleita deputada, qual era a primeira medida que apresentaria? Repare, essa pergunta é uma pergunta muito traiçoeira, não é? Porque a primeira medida... É uma pergunta óbvia e fácil. Não, mas talvez a primeira medida... Vou dizer, a primeira medida era a alteração à Constituição para que fosse possível as listas de independentes à Assembleia da República. Isso faz parte do programa do Partido Humanista e só para relembrar às pessoas é que também durante muitos anos não era possível cidadãos não em partidos políticos candidatarem-se às autarquias. Rui, e neste momento já é possível. Faço também a mesma pergunta, se o Rui vier a ser eleito deputado, qual será a primeira proposta que apresentará no Parlamento? Há 3 medidas que temos prontas e de imediato colocaríamos em cima da mesa. Quanto ao desemprego, o cheque emprego família, que possa, em relação às famílias cujos 2 cônjuges estão desempregados e já não têm subsídio de desemprego, haver uma oportunidade de trabalho remunerado para que essa família tenha um sustento mínimo.
Por outro lado, o programa de reestruturação das dívidas das famílias, como contrapartida das garantias que o Estado português vai dar pelos 12 mil milhões de euros que vão ser usados para capitalizar os bancos do fundo da Troika, os bancos darem como contrapartida, aceitarem reestruturar a dívida das famílias, nomeadamente o crédito à habitação, aceitando que seja pago essa dívida em mais tempo, mantendo o juro. E a terceira medida tem a ver com o pré-escolar universal a partir dos 3 anos. Nós temos ainda 80 mil crianças que estão fora do jardim de infância e se cria uma desigualdade enorme logo a partir dos 3 anos, que chegam ao básico. Entendo que percebe que a primeira e a terceira medida, sobretudo, implicam mais gasto, mais despesa. Claro, há dinheiro para isto nesta situação de crise? Muito bem, e nós até sabemos quanto é que custa. Temos gráficos para demonstrar. O pré-escolar é a medida mais cara, quer dizer um investimento de 240 milhões de euros. O cheque emprego família quer dizer um investimento anual de 70 milhões de euros. Mas é evidente 70 milhões para quantos desempregados? Para 10 mil cheques de emprego. Estamos a falar de 10 mil cheques de emprego, pensando que nós temos nesta altura, para se perceber a nossa lógica, 5 mil famílias neste momento, que já estão os 2 cônjuges desempregados, prevendo um crescimento do desemprego, que vai ser inevitável, nós ponderamos para 2012 10 mil cheques de emprego. Mas esta era, digamos, a parte mais fácil, porque é só fazer contas. Mais importante é esta parte. Qual é a sugestão que nós apresentamos para financiar? E, concretamente, apresentamos uma ideia, creio que é inovadora, que chamamos uma taxa solidária, transitória, durante 3 anos. As empresas que têm lucros, portanto, há as 35% das empresas portuguesas que têm lucros, dos 75% de lucro com que ficam depois do IRC, possam dedicar 4% a esta taxa solidária. Gera 1.000 milhões de euros. Há mais propostas, mas o tempo não permite. Nós não vamos ter tempo, estamos praticamente no final e chegamos ao nosso minuto final e vou começar pela Manuela Magno, que tem a oportunidade de se dirigir diretamente aos eleitores. Ora bem, para começar eu queria apelar a todos a que não se abstenham. E gostaria também de dizer que, mesmo indo votar e votar em branco, também não traz qualquer alteração à decisão final. Correm muitos equívocos na sociedade, mas essa seria a primeira. Os cidadãos têm este direito, mas também é um dever. Portanto, no dia 5, vão votar e informem-se. Hoje em dia não há desculpa, mesmo com os partidos sem assento parlamentar, com muito menos tempo de exposição pública, temos a internet, temos telefones, temos e-mails, as pessoas podem se informar e devem se informar. E, portanto, se concordarem com os princípios básicos do Partido Humanista, cujas 3 linhas de força são mais democracia, nomeadamente através da criação do voto eletrónico e dos referendos, muito mais, enfim, do que agora se fazem, economia solidária, portanto, nós temos que ter uma mudança enorme nesta questão, não podemos ter mais uma economia de confronto e de exploração. E então, eu vou dizer, pura e simplesmente, se conhecer o Partido Humanista, se concordar com as nossas opções ideológicas, por favor, vote Partido Humanista. Rui Marques. Quero hoje dirigir-me particularmente àqueles que ainda estão indecisos, sem saberem quem votar, ou pensam mesmo abster-se ou votar em branco. O MEP, Movimento Esperança Portugal, pretende ser uma contribuição para renovar alguma coisa na política em Portugal. Quer ser na Assembleia da República o porta-voz da defesa de políticas públicas de apoio às famílias neste tempo tão difícil que vamos viver. Trazemos pessoas vindas da sociedade civil, pessoas com a sua carreira profissional que não precisam da política para viver. Queremos ser um sinal de renovação. Para si que está descontente com o que conhece da política, que gostava algo de novo a acontecer na próxima legislatura, o MEP, Movimento Esperança Portugal, é uma das várias alternativas que tem. Mas não fique em casa, não desista do país neste tempo. Se está indeciso e gostava de alguma renovação na política portuguesa, em nome das famílias portuguesas, pode votar no MEP, Movimento Esperança Portugal. Rui Marques e Manuela Magno, muito obrigado. Agradeço a ambos terem estado neste debate. A todos, uma muito boa noite. Muito obrigado.